ótimo é inimigo do bom, Rasta. Tudo demais é sobra. E aí, Rasta, esse é o canal Barrute, seja bem-vindo. Eu sou Veloso e vou falar do Bahia, que nos proporcionou um belo triunfo nesta última quarta-feira, às 19h15, no estádio Pituaçu, que fechou a Casa de Tolerância Pituaçu. Não tem mais esse negócio de casa de luz vermelha, não tem mais esse cabaré tricolor dentro do estádio Pituaçu. O Bahia fez valer o seu mando de campo e com números muito expressivos. O Bahia que venceu o jogo por 3-0 contra um Vasco irreconhecível. Aliás, o Vasco vem acumulando péssimos resultados. Em 2 jogos tomou 7 gols. A gente viu que em campo eles não mostraram para que veio para aquele jogo. Sorte do Bahia, que estava inspiradíssimo, e a lei do ex finalmente funcionou a favor do tricolor, e em dose dupla dessa vez, em dose dupla, Rasta. Eu queria falar um pouco da escalação. Quando eu tomei conhecimento da escalação, eu falei, pô, do meio para trás está ótimo. Do meio para trás está perfeito, mas esse trio de ataque aí não me agrada. Primeiro porque era um trio de ataque que não fazia gol. O Rossi, o Gilberto e o Clayson, os três, em 13 rodadas do Campeonato Brasileiro, cada um só fez apenas um gol, sendo que o Gilberto e o Clayson cansou de perder gols debaixo do gol, gols que não se perdem. Mas quis o destino que a minha língua fosse queimada, e graças a Deus que foi queimada muito bem. Começou o jogo e as coisas foram diferentes. Aí eu pergunto, Rasta, será que isso não é reflexo daquela pressão que o presidente, quando veio às redes sociais do clube para falar que o Jadson não foi o único a ser dispensado, que mais pessoas poderiam ser dispensadas? Para mim, Neguinho ficou ali com medo de pegar seu FGTS e correu atrás do seu prejuízo. Eu estava vendo a hora de Lucas Fonseca jogar no ataque para tentar fazer gol, para poder livrar a barra dele, porque também é um dos que estão cotados aí pro paredão, pro Big Brother Bahia. Na escalação, quando eu vi o Hernando na lateral direita, me deu uma alegria. Eu disse, finalmente vamos jogar com 11 jogadores, finalmente. Danielzinho começando a titular, o meu mantra, e agora também da torcida tricolor. Finalmente, Mano Menezes entendeu que esse jogador não pode ser banco, finalmente. Mas aí logo eu fui murchando na minha alegria, porque eu soube que o Nino Paraíba não atuou porque ele estava com a contusão na coxa, ou seja, nos próximos jogos, se ele estiver melhor, certamente vai ser titular. E aí, Rasta, infelizmente eu vou continuar dizendo que o Bahia vai jogar com menos um em campo. Eu queria destacar mais uma vez a atuação do Elias. O Elias foi um monstro em campo, jogou os 90 minutos muito bem. Aliás, dos 3 gols que o Bahia fez, 2 ele estava ali, se colocando em posição de receber a bola para fazer o gol. No primeiro gol do Rossi, a assistência do Clayson, o Elias está ali. Ele até chega a pular, mas não alcança a bola, e o Rossi chega quase solando a bola e tira o 0 do placar. No terceiro gol foi uma bola que o Gregory buscou ele na pequena área. Tava ele e o Pokémon sozinho. O Pokémon acabou tentando tirar e colocando nos pés do Clayson, que dessa vez preparou um chute no capricho e conseguiu fazer o seu segundo gol no Bahia. Você vê como são as coisas, né? O capricho que o Clayson colocou para chutar aquela bola. Parou, olhou, chutou, sabendo o que ia fazendo, bem diferente de muitas vezes que os caras chutavam a bola de qualquer jeito, pegava a bola, chutava a bola para onde o nariz apontava. Na minha opinião, aquela pressão do presidente realmente fez diferença nesse jogo. Eu não acredito que esse resultado expressivo, a zaga sem tomar gol, tudo bem que o Vasco contribuiu, a gente não pode diminuir o triunfo do Bahia, mas o Vasco contribuiu. Apesar do segundo tempo o Bahia ter puxado o freio de mão, mas o Vasco contribuiu. Eu acho que o presidente precisa continuar com essa postura
assumindo os problemas do clube, porque também é dele, e ele é o principal responsável, ele é o principal cabeça do time, ele tem que sim ver os erros, apontar os erros, e não só apontar os erros dentro de campo, porque fora de campo também tem erros, e ele precisa apontar, e começar a fazer essa pressão mesmo, começar a demitir gente que não está trabalhando certo, para que cause realmente uma mudança de postura de fato, porque a gente vê que às vezes o Bahia só muda de postura depois de um longo período de insucessos, aí chega no jogo, faz aquela gracinha, e no jogo seguinte volta à programação normal. Tem que ter uma continuidade, e o próximo jogo do Fluminense será a segunda chance que o Bahia terá para mostrar que essa evolução no futebol em vários setores do campo vai continuar, vai ser perene. Eu falava no início desse vídeo que o ótimo é inimigo do bom e que tudo demais é sobra. Por que eu falei isso? Porque no segundo tempo o Bahia puxou o freio de mão, claramente foi puxado o freio de mão. O Mano Menezes não disse que foi ele que fez essa recomendação, falou que foi uma postura que os jogadores têm realmente, porque sabe que daqui a 2, 3 dias irá entrar em campo novamente, e eu concordo plenamente. Por alguns torcedores veio à rede social falar: porque o Bahia puxou o freio de mão, isso não pode, tem que ter chance de fazer 30 gols, tem que fazer os 30 gols. Concordo. Isso aí eu concordo, mas é importante falar que nessa frase tem uma questão diferente de você ter a chance de fazer o gol e fazer, e você buscar fazer o gol, porque para o Bahia sair daquele 3-0 para um 4-0, em alguns casos o Bahia teria que buscar fazer o gol, teria que imprimir um volume de jogo, continuar imprimindo um volume de jogo maior, uma correria maior, e não foi exatamente isso que aconteceu. O Vasco, em busca do gol, melhorou um pouco no segundo tempo, e o Bahia apenas administrou. É claro que administrou ainda com algumas falhas a gente pode observar, porque você vê que o time do Vasco ainda não conseguindo penetrar lá ele, na zaga do Bahia, consegue fazer alguns chutes de fora da área, alguns perigosos, e que poderia sim diminuir aquele placar. Mas não acho que o Bahia tinha necessidade de golear. O Bahia, que recentemente estava na lanterna do campeonato, que continua sendo a equipe mais vazada do campeonato, só ganhou 4 partidas das 14 que já participou. Eu acho que tentar resolver todos os problemas que o Bahia acumulou em 13 rodadas, em uma única rodada, é loucura. Eu acho que o Bahia fez certo. Não vai ter um time tão cansado para o jogo de domingo contra o Fluminense, que é daqui a pouco. Mesmo que fosse uma recomendação do técnico, ainda assim eu estaria de acordo, porque a gente tem que pensar a longo prazo. O Bahia que não tomou gol, é claro, não foi tão incomodado pelo VAR. E com esse triunfo, o Bahia momentaneamente deixou para trás a marca de pior time nordestino no Campeonato Brasileiro. Ainda tem o jogo do Ceará, que eu particularmente não vou torcer contra o Ceará. Jamais vou torcer contra o Ceará. Espero, mesmo sabendo de tantos tropeços que nós tivemos esse ano com o Ceará, mas espero que nenhum time nordestino vá para a zona de rebaixamento. É o meu sentimento, e que se tiver que vencer hoje, que o Ceará vença, e o Bahia no próximo, e o Bahia busque a sua evolução a cada dia. Acho que o Bahia tem que fazer a parte dele, não ficar torcendo o tropeço dos seus adversários direto. O jogo contra o Fluminense será mais uma batalha que o Bahia terá que vencer. O Gregory e o Juninho na sexta-feira serão julgados, podem ser desfalque para esse jogo contra o Fluminense. O Nino Paraíba, se tiver melhor, pode voltar. O Rodriguinho não se sabe ainda o que está acontecendo com o Rodriguinho, que ainda não está em condições de retornar. E se ele retornar, para onde ele vai, Rasta? Minha opinião, banco. Banco, Rasta. Por quê? Porque banco. Porque se o Rodriguinho entrar, certamente o Mano Menezes vai sacar o Danielzinho. E o Danielzinho não merece ser banco nesse time de jeito nenhum. O Elias, monstro. O Elias, um monstro. Aliás, cadê Anderson Martins, Rasta? O cara chegou, tem 3 anos e ainda não estreou. Eu acho que trouxeram um jogador bichado, porque não é possível que o cara não esteja em condições de estrear, nem jogar 5 minutos. Tenso, viu? Tenso. Mas enfim, feliz com mais um triunfo tricolor. Finalmente o cabaré do Pituaço fechou, as meretrizes foram demitidas. E acho que o Mano Menezes deve repensar a lateral direita.
O Hernando fez na lateral direita o que o Nino Paraíba não fez em todas as rodadas do Campeonato Brasileiro que ele jogou. O próprio Edson, que já entrou antes, também teve um desempenho muito mais agradável para mim do que o do Nino Paraíba. E o Nino Paraíba poderia simplesmente ser emprestado para o Jacuipense, que não ia fazer falta na temporada 2020. Vai que ele deslancha na Jacuipense ou qualquer outro time aí que esteja precisando de um lateral direito. E volta em 2021 melhor, mais raçudo, mais competente e possa merecer novamente a musiquinha Nino Paraíba, nós gostamos de você, porque até então eu diria que Hernando Paraíba, nós gostamos de você. Bora Bahia, bora Barrutes, Veloso